A paz, todos. Uma boa noite para todos vocês. Que bom, nós estamos chegando aqui para mais uma live em casa, mais uma Amor e Vida em Casa, em que estamos fazendo neste propósito junto com Deus, com a igreja, junto com todos vocês que nos acompanham, seja de perto ou de longe. Estamos aqui juntos, sempre, toda semana, e fazemos isso com alegria no coração. Que bom que você está aí conosco, nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Uma paz do Senhor para todos vocês. Esperando o pessoal chegar. Começa sempre um pouquinho depois, quando é no ao vivo, né? Então, às vezes tem um pouquinho de atraso, amém? Mas que nós venhamos a receber um pouco mais de Deus nessa noite de sábado, né? Último dia do mês. Cara, já tá quase acabando o ano. Muita coisa aconteceu, né? Não preciso nem ficar falando aqui. Mas Deus foi bom. Ele tem a capacidade imensa de fazer o mal virar bem, né? E mesmo em meio a tantos problemas, Ele ainda está falando, Ele ainda está operando. E é por isso, e é nisso que nós nos agarramos, para continuarmos, né? Passar esse ano aí, tá quase acabando, e passar, enfim, para uma nova temporada, e isso tudo acontecendo, nós precisamos nos fixar em alguma coisa, e que essa coisa, na verdade, seja alguém, que seja Jesus, seja a pessoa de Cristo. Amém? Boa noite para a Angélica, Pai do Senhor. Você está nos assistindo. Esperar mais alguns minutinhos. Enquanto isso, você pode ir mandando, enviando aqui tem uma setinha aqui em cima, não sei se está desse lado ou desse, mas tem uma setinha que você consegue compartilhar para alguém. Compartilha aí para que mais pessoas estejam juntas aqui conosco, nos assistindo, tá bom? Você que está aqui ao vivo e você também que está nos assistindo depois, né? Depois que fica gravado aqui, também seja muito bem-vindo e que você também possa estar abençoando alguém compartilhando. Amém? Lembrando que nós temos sempre as nossas reuniões, as nossas lives, que chega a ser uma reuniãozinha, né? Toda semana no Facebook durante a semana. Se intera lá, Amor e Vida Church. Normalmente é às 8 horas da noite. Na terça-feira o horário é um pouquinho diferente, mas estamos sempre lá durante a semana. E no sábado que você nos encontra pelo YouTube, Comunidade Cristã Amor e Vida, tá bom? E aos domingos nós já voltamos no nosso presencial, e estamos lá às 17 horas na Avenida Pedro Lessa. Também tem as nossas redes sociais para que você saiba exatamente como chegar. Amém? Dá mais 30 segundinhos aí, nós vamos já estar começando a orar e a falar com Deus e também entrar na palavra. Como sempre, é um tempo que passa rápido e que é curto, porque a gente nem vê o tempo passando, mas que nós venhamos a estar focados, né, em tudo que Deus está fazendo e tudo que Deus está querendo nos dizer. Amém? Que nós, nesses poucos minutos que passam rápido, que nós venhamos a realmente desfrutar 100% daquilo que Ele quer nos entregar. Amém? E se você puder, feche os teus olhos aí comigo. Vamos estar orando para começar. Senhor, muito obrigado por este momento. Senhor, eu te agradeço porque Tu és bom e a Tua fidelidade dura para sempre. As Tuas misericórdias, Pai, elas se renovam a cada manhã. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu estás conosco e eu creio, Pai, que o melhor o Senhor ainda quer se revelar, o Senhor ainda quer revelar para nós. Pai, que hoje seja mais um passo em busca daquilo que Tu tens para nós, Pai. Que nós venhamos a começar a sentir a Tua presença, o Teu toque, em nome de Jesus. Amém. 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 Seja bem-vindo você que entrou.
e que bom ter você por aqui. Lourdes, uma paz, Senhor, para você, uma boa noite, e amém. Vamos estar começando então na palavra, e como você viu o título aí, Filhos de Deus, né? A gente quer falar um pouco hoje sobre a paternidade de Deus, a filiação que nós temos, que nós conseguimos encontrar em Deus, e é interessante que quando nós vemos, né, na palavra, e nós vemos o agir de Deus, nós vemos que ele sempre se interessou, sempre foi vontade dele de estabelecer família, né? O reino dele é um reino de família. Ele sempre quis e ele sempre quis estabelecer uma família. É por isso que, por exemplo, nós vemos tantos estudos sociológicos, filosóficos, que dizem, né, e todos apontam para um comum, que a base de uma sociedade, de uma nação, a base é a família, né? Porque justamente isso é uma revelação de Deus, de que Ele quer construir e constituir uma família bem estabelecida. É vontade dele, e o próprio reino dele, a própria ação, tudo aquilo que ele fez, faz e nos promete que fará, envolve também sermos a família que ele quer estabelecer, que ele quer firmar. E lá em Efésios 2:19, o nosso texto base de hoje diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Precisamos entender que todo o plano de Deus, todo o plano de Jesus para nós, tudo aquilo que ele veio fazer, todo o plano de salvação para nós envolvia e muito o fazer, o nos fazer novamente, nos fazer de novo família de Deus, nos fazer de novo filhos de Deus. E por que de novo, né? Por que novamente filhos de Deus? Porque quando a gente olha lá na criação, no começo de tudo, né? Nós vemos, por exemplo, lá quando Lucas, no Evangelho de Lucas, no versículo 3, fala sobre a genealogia de Jesus, e existem duas, né? Existem duas genealogias, tanto de Mateus 1 e Lucas 3. E eles têm, além de alguns nomes diferentes, uma grande diferença é que em Mateus ele vai começar lá de Abraão até Jesus, e em Lucas 3 ele vai começar a partir de Jesus até Adão, né? E interessante, a partir do versículo 23 lá de Lucas 3, que ele vai trazer a genealogia e tudo mais. E então ele começa, né? Jesus, filho de José, José, filho de Eli, e assim sucessivamente, trazendo essa filiação, sempre tratando de pai e filho. E o interessante é que lá no fim de tudo, lá no 38, quando ele vai falar de Adão, ele não termina em Adão, né? Mas ele fala, e Adão, que é filho de Deus. O que isso nos revela? Que Deus, ele criou Adão, ele criou o homem, ele criou o ser humano. Deus, ele criou a humanidade, pensando em sermos filhos dele, pensando em ele ser, em ele se revelar como nosso Pai. E agora você pode me perguntar, mas por que de novo? Então ele nos fez filhos, né? Ele nos criou com a ideia e com a verdade de que o ser humano seria também filho dele. Mas por que então nós deixamos de ser? É porque lá também na criação, quando Adão ele peca, né? Então, quando ele pecou, uma raiz de pecado, a raiz do pecado, ela passou a fazer parte do nosso ser, a fazer parte do ser humano. E essa raiz, né, esse pecado, ele, além de todas as outras consequências que nós vemos lá, ele traz, talvez eu diria que a pior consequência de tudo, que é justamente o distanciamento, o afastamento de Deus e do homem.
Lá em Isaías 59:2, vai falar que as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles fazem separação entre vós, entre nós e o nosso Deus. Quer dizer, o pecado ele pode ser diferente, nós podemos agir de maneira diferente, situações diferentes, podem até gerar, talvez até, consequências diferentes, mas algo que é sempre em comum e que sempre vai acontecer é que o pecado ele gera a separação entre Deus e o homem. E é por isso que nós, então, Deus cria a humanidade com o propósito de sermos filhos, de sermos família de Deus. Mas quando Adão peca, então há a separação. É como se, em outras palavras, Isaías aqui estivesse falando, a separação entre os filhos e Deus. E aí você pergunta, o que eu tenho a ver com Adão? Isso foi lá no começo de tudo, foi nos primeiros dias da humanidade, de tudo, da criação toda. E o que eu tenho a ver? O que eu aqui, dia 31 de outubro de 2020, o que eu tenho a ver com Adão lá no começo? É porque, na verdade, Deus ele estabeleceu Adão como cabeça da raça humana, cabeça da humanidade, sabe? E assim como ele fez com as espécies dos animais, ele também fez com o homem, estabelecendo que na reprodução, né, das espécies, a raça fossem semelhantes. E quando nasce a raiz do pecado dentro de Adão, nós também passamos a ter essa raiz de pecado. Ele torna, né, ele é a cabeça da raça humana, e todos nós somos então semelhantes em pecado. Lá em Romanos 5:12 diz, portanto, assim como por um só homem, falando de Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens, se referindo a todas as pessoas, porque todos pecaram. Então, e o pecado, lembra que a gente viu lá? O pecado, ele traz a separação entre Deus e o homem. Então, a vontade de Deus sempre foi, e desde o começo sempre foi, ser e se revelar como nosso Pai. Porém, o pecado nos separou do Pai. Só que então, eu gosto de uma frase que fala que nada pega Deus de surpresa. Ele já sabia que o seu filho teria de vir, e ele veio. Jesus, então, é enviado, doado por nós aqui na terra, pelo próprio Deus, e ele veio, então, realmente nos tirar essa condenação e esse afastamento, que essa raiz que tem dentro de mim e você nos trouxe. Ela nos trouxe não só um afastar de Deus, mas nos trouxe uma condenação para longe de maneira perpétua de Deus. Porém, Jesus, ele veio para reverter esse quadro. É por isso que nós sempre precisamos falar de Jesus. É porque sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que nós talvez viveríamos realmente fosse vida. Porque é a partir dele que nós temos vida. Porque se não fosse por ele, nós estaríamos condenados à morte. Mas ele veio então tirar tanto a condenação quanto realmente nos reaproximar de Deus, nos reconciliar com Deus Pai. Em Romanos 5:19 então vai falar, porque como pela desobediência de um só homem, falando de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, falando de Jesus, muitos se tornarão justos. Nesse mesmo capítulo, lá no versículo 10, alguns antes, dizem, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso que Jesus nos faz. É isso que
ele veio, sabe? Ele veio para cumprir a vontade do Pai, a vontade é de Deus. E a vontade de Deus era que nós fôssemos salvos, e não simplesmente salvos, mas reconectados novamente e reconciliados com Ele. E essa reconciliação é justamente de pai para filho. Aquilo que ele estabeleceu desde o princípio. Não deixou de existir. Ele está falando, essa promessa de filiação que eu tenho com a humanidade, com nós, conosco, ela não deixará de existir. Ela ainda existe, ela para sempre existe, por meio de Jesus. Amém? E eu acho que o versículo-chave que a gente precisa ter é Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. E aqui quero trazer um estudinho muito legal em cima desse versículo, porque nós precisamos entender um pouco do contexto, né, dos romanos, no qual Paulo escreve para eles, e tudo que estava acontecendo ali. Primeiro nós precisamos ver, né, que talvez culturalmente isso foi crescendo, que o pensamento de que ser adotado, ser um filho adotivo, talvez fosse ruim, né? Às vezes é até motivo de brincadeira, de zoação entre irmãos, entre amigos, né? Falando que, você quer zoar alguém, você fala, você é adotado, que não sei o que. Isso muitas vezes se tornou algo negativo, né? Nas pessoas como um todo, na visão das pessoas como um todo. E porque muitas vezes isso traz um sentimento de que nós fomos, se eu sou filho adotivo, quer dizer que eu fui rejeitado primeiramente, né? Isso pode vir a trazer uma carga negativa. E quando nós lemos que na Bíblia, né, o próprio Deus, ele nos adotou, talvez nós possamos falar, caramba, mas nem em Deus eu sou inicialmente já aceito, nem em Deus eu consigo ser bom o suficiente, até nele eu sou adotado. Mas existe algo muito incrível que até nesse contexto dos romanos acontecia, que era um ato cerimonial de toda vez que um bebê nascia, se chamava dias lustricos, que significa dias de consagração. Até os 9 dias de vida desse bebê, ele não recebia um nome, ele não tinha, como se ele não tivesse uma identidade. E quando chegasse nos 9 dias, o pai biológico dessa criança, a mãe colocava essa criança no chão e o pai biológico olhava para ela e falava poderia rejeitar aquela criança. Isso era um ato, isso era como uma lei. Poderia rejeitar aquela criança ou não. Se ele pegasse no colo, quer dizer que ele não estaria rejeitando e aquela criança seria dele. Porém, se ele deixasse lá, se ele fosse embora, isso quer dizer que ele estaria rejeitando aquela criança, aquela própria filha dele, biológico. E quando nós vemos na adoção, só que na adoção os romanos eles tinham uma visão completamente diferente, porque eles entendiam que quando a pessoa ia adotar, ela estava fazendo isso de livre e espontânea vontade. Então eles entendiam que eles não podiam, quem adotasse não podia rejeitar, mas eles estavam realmente adotando e chamando para perto para sempre, sabe? Tinha um peso muito maior em ser adotado, tinha um valor até emocional muito maior naquela época de ser adotado do que talvez até ser filho biológico, porque o biológico poderia ser rejeitado, mas o adotado de jeito nenhum era rejeitado, sabe? E quando Paulo escreve aqui que ele
que nós recebemos o espírito de adoção. Ele está falando, em outras palavras, que nós fomos escolhidos para sempre, sabe? Que nós não fomos rejeitados, mas nós fomos escolhidos por Deus. E quando nós lembramos, né, de Jesus, que lá na cruz do Calvário ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, ele está falando, por que me rejeitaste? Sabe? É como se realmente Deus, naquele momento, ele estivesse rejeitando o filho biológico, mas nos adotando. Naquele momento de rejeição do filho biológico, era como se ele estivesse nos adotando e falando, essa promessa de filiação, ela se cumprirá para sempre, porque eles são meus filhos. E é isso que ele está falando para nós, sabe? Ele não nos rejeita, mas ele nos escolhe, ele realmente nos adota, sabe? E além dessa questão da adoção, ainda tinha 2 tipos de adoção daquela época, que era chamado adoptio ou adragatio. E na adoção do adoptio, pessoas que, as crianças que eram adotadas nesse adoptio, elas não tinham direito à total herança, não tinham praticamente direito nenhum à herança daquele pai. Mas no adragatio, as crianças elas tinham direito à herança completa. Era como se, em outras palavras, eles estivessem falando, tudo que é meu é seu. E nesse contexto também, Paulo fala que essa adoção, ela não veio simplesmente somente como um ato de não rejeição, sabe? Mas ela também veio num sentido de que tudo o que é como se Deus estivesse falando, tudo que é meu é seu, tudo o que eu tenho é seu por herança. E é isso que ele faz conosco, sabe? Talvez a gente talvez esteja falando aqui com pessoas que talvez tenham tido relações ou experiências muito ruins, familiares ou paternais, sabe? Muitas vezes a gente se encontra, né, em situações talvez de frustração ou alguma coisa do tipo, ou talvez nós fomos talvez você foi muitas vezes rejeitado até pelos seus pais, pelo seu pai, você talvez se encontrou em um ambiente assim que você esperava algo que talvez não aconteceu, e é incrível que muitas vezes as nossas experiências, né, muitas vezes aquilo que nós vivenciamos podem refletir e muitas vezes refletem sim na nossa relação com Deus, porque talvez coisas em que nós nos frustramos seja coisas que realmente é onde não tem tanto acesso ali para que Deus possa agir em nós, transformar a realidade. E a verdade é que Deus está nos falando que Ele sempre esteve conosco, sabe? Ele sempre esteve ao nosso lado, mesmo que por muitas vezes a gente até em algum momento chegou a culpar a Ele por alguma coisa que não deu certo, alguma frustração. A verdade é que Ele está falando e está retirando, sabe, todo senso de culpa. Talvez sobre Ele ou talvez até mesmo sobre você tenha algum senso de culpa, alguma coisa de que você não foi bom o suficiente. Deus está falando, não é isso, porque eu te aceito, mesmo que pessoas tenham te rejeitado, mesmo que até os teus pais te deixem, né, como a palavra fala, mesmo que os teus pais te deixem, eu, todavia, não me esquecerei de ti, eu, todavia, não te deixarei. E é isso que Ele está nos falando, amém? Ele está realmente nos lembrando de que Ele nos adotou para sempre e com herança completa. Então nós somos herdeiros. E é interessante que quando eu estava preparando essa palavra durante a semana, tem alguns livrinhos aqui de criança, quando eu era criança, alguns livrinhos de histórias bíblicas e tal, e que eu lia quando era criança, e achou aqui,
e tá guardado. E aí um desses livrinhos, o meu sobrinho leu. Ele pegou, ele é criança, tem 8 anos, e ele pegou e começou a ler, e era a história do filho pródigo. E sabe, ele tava lendo lá, do jeito dele, mas eu tava prestando atenção, eu tava com ele lá até para ajudar na leitura, mas enquanto ele tava lendo, isso vinha, né, de alguma maneira eu tava prestando atenção, e eu reparei muito quando fala do filho mais velho daquele homem, né? Você lembra da história do filho pródigo? Então, o homem com 2 filhos, e o mais novo, ele sai e gasta toda a herança, toda parte dele da herança, e aí volta totalmente quebrado, mas o pai mesmo assim o aceita. É uma mensagem muito bonita de realmente aceitação de Deus e o perdão de Deus como pai para nós, né? Que ele nos perdoa e nos aceita de volta, e é muito lindo, mas também é algo que muitas vezes nós nem reparamos ou pulamos, né? Que é o filho mais velho. E uma frase que o pai fala pro filho mais velho, esse filho, ele fala assim: caramba, mas eu sempre estive aqui contigo e eu nunca recebi uma festa assim. E quando o filho pródigo volta, ele recebe uma festa imensa. E ele fala, o mais velho, eu nunca recebi uma festa assim, eu nunca fui tão valorizado assim. E aí tem uma frase que o pai fala, né? Mas você nunca teve porque você nunca pediu, porque na verdade tudo o que é meu é seu. Tudo o que eu tenho, tudo aquilo que você vê aqui todos os dias, isso tem acesso, você tem acesso a isso. Você tem essa herança, sabe? É assim Deus conosco. Muitas vezes nós estamos há 30 anos, eu não tenho tudo isso, mas nós estamos 30 anos dentro da igreja e nunca chegamos a pleno acesso àquilo que Deus tem para nós, simplesmente pelo fato de não entendermos que somos seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Talvez nós não conseguimos entender que realmente nós somos filhos de Deus, de que nós temos algo acessível por Ele, porque Ele nos libertou, sabe? Tudo aquilo que nos prendia agora já não prende mais, e pela liberdade que nós temos dele, não é que nós vamos continuar errando ou saindo por aí como filho pródigo e depois voltando todo dia, toda hora. Não é isso. Mas uma vez filhos, nós precisamos entender que temos a liberdade para um pleno acesso à herança de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. A vontade dele é bom, perfeito e agradável. Sabe? Às vezes nós precisamos usar, além da fé, a lógica também. A nossa mente. Entender que, cara, existe uma vontade boa, perfeita e agradável. Tudo de bom. Que está acessível, acesso para nós. Que está livre para nós irmos. Se uma vez entendermos que somos seus filhos. Somos filhos de Deus. E em Gálatas 4, no versículo 6 e 7, diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, Espírito Santo, e que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho. Já não é mais escravo, porém é filho, é livre. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Em Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus. Em Gálatas 4, 6 e 7 a gente lê que nós somos herdeiros por Deus. Ou seja, por Ele, a partir dele que nós somos feitos herdeiros, que nós somos feitos filhos e herdeiros de algo. E em Romanos 8,17 ele fala que também nós somos herdeiros de Deus. Nós conseguimos a herança por Ele, a partir dele, e a herança é Ele mesmo. A herança é o próprio Deus. Eu já trouxe isso, eu já falei isso aqui, mas acho que foi até semana passada, mas tem uma frase que
Uma vez, na verdade, perguntaram para John Piper, um grande homem de Deus, e perguntaram para ele se Deus não era egoísta, porque era tudo ele, tudo sobre ele e tal. E aí ele falou que ele seria egoísta se ele não nos desse o melhor que ele tem. Mas esse não é o caso, porque ele nos deu o melhor, que é ele mesmo. Ele nos deu entregando o seu filho, que é o melhor. E ele nos deu entregando a própria herança, que é ele mesmo, que é o seu reino. Tudo dele está disponível para nós, porque nós somos feitos filhos de Deus. Amém? E do que nós somos herdeiros? Nós somos herdeiros do próprio Deus. Então nós somos herdeiros da natureza divina. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 5:17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, voltando. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Sabe, tudo aquilo que era antigo, tudo aquilo que dizia respeito à velha natureza. Então, velhos hábitos, velhos estilos de vida, velhos hábitos não saudáveis, até mesmo isso. Deus está fazendo tudo novo, nova criatura, é uma nova realidade a partir de Cristo. Em 2 Pedro 1:4, que nova criatura é essa? 2 Pedro 1:4, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornes coparticipantes do quê? Da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pela natureza divina, nós não simplesmente receber a natureza divina não é só um evento, mas é também um aperfeiçoamento constante, dia após dia, da nova natureza, da nova criatura. A palavra vai falar que é novidade de vida, quer dizer, existem coisas novas disponíveis agora. Sabe quando Jesus ele está falando aquela parábola das ovelhas, né, que escutam a voz do seu pastor, e ele fala que elas entram pela porta, e quem é a porta? Ele fala, sou eu sou a porta, porque é como se, imagina aí, é como se ele realmente, a partir dele, nós entrássemos em um novo ambiente. As ovelhas, elas estão lá fora, no campo, e aí quando elas entram na porta, elas ficam num ambiente cercado, naquele ambiente novo, em que há comida, em que há alimentação, sabe? E é isso que ele faz conosco. Ele nos leva através de Jesus. Deus Pai, nos leva através de Jesus, pelo Espírito Santo que nos habita, a uma nova realidade de ambiente. Agora é o ambiente da presença dele. Agora é novidade de vida, sabe? Então é milagres, é curas, é maravilhas, sabe? São coisas acontecendo, são frutos sendo gerados em você. É o amor por Deus, pelo próximo, sabe? A paz, a paciência, são coisas que talvez você dizia, cara, há 10 anos atrás eu não era assim, e olha como eu tô hoje. Isso é o fruto do Espírito sendo gerado dentro de você e sendo aperfeiçoado pela nova natureza, pela nova criação, sabe? Lembra quando a gente falou lá de Adão, que ele foi instituído a cabeça da raça humana. Agora é como se Jesus ele fosse o novo cabeça, mas agora não só não fisicamente falando, não naturalmente falando, mas espiritualmente falando. João 3:6, Jesus vai falar: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Por que ele faz essa comparação? Porque ele está falando, antes Adão, com a velha criatura, veio e a carne reinou, mas agora eu estou aqui para que o espírito reine, para que o próprio Deus se faça você uma nova criatura, faça você andar em novidade
de vida. Sabe quando lá em Salmos fala que lâmpada para os nossos pés é a nossa palavra? Isso quer dizer que a cada passo a palavra ilumina, né? E é como se realmente a cada passo fosse um passo novo. A palavra vai iluminando a cada setor assim de caminho, digamos assim. E é algo novo, é algo que nós vamos falar, uau, eu não esperava por isso, uau, era mais do que eu esperava, era mais do que eu imaginava. E é assim que ele vai nos transformando. E isso tudo a partir da filiação e da paternidade que ele tem conosco. Amém? E nós também somos herdeiros da esperança de vida eterna. Então, nós somos herdeiros de muitas coisas, mas eu trouxe aqui duas, que são duas coisas assim chaves para nós. A natureza divina, que não é um evento somente, mas é uma constância, e a esperança de vida eterna, que nos faz andar constantemente, nos faz andar para frente. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Se você está com a sua Bíblia, abre aí 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Primeira Coríntios 15, a partir do versículo 51, diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí pula lá para o 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Uau! Essa é a esperança que nós temos de sermos de uma vez por todas transformados, glorificados juntos com Cristo, tal qual Ele é, sabe? Romanos 8,17 que nós lemos, né? Nós falamos que fala que nós somos co-herdeiros de Cristo. A mesma herança que Cristo tem, nós também temos, tal qual Ele foi glorificado, nós também seremos. Essa é a esperança de vida eterna. Agora Ele mora no céu junto com o Pai, e nós um dia também moraremos. Jesus, ele não veio simplesmente ele não simplesmente veio e fez uma obra na cruz, mas ele fez isso. Ele, a partir daí, ele nos permite sermos filhos, mas entendendo que não é um evento, mas é uma constância, porque agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, ele vem e nos faz filhos. O Espírito Santo habita dentro de nós, frutifica em nós a sua natureza divina e ainda, olha isso já seria maravilhoso por demais, mas ele ainda nos promete que ele voltará e de uma vez por todas nós seremos transformados, tal qual ele é. Ele é aquele que estava no começo, nos estabelecendo como filhos, sem que nós merecêssemos, e mesmo que nos afastamos dele por causa do pecado, ele manda seu Filho Jesus para que nós viéssemos a ser filhos também, co-herdeiros com Cristo. E ainda assim, ele nos promete uma transformação, uma glorificação, realmente uma vida eterna. Sabe, Luciano Subirá vai falar isso através de 3 etapas. Sabe, Jesus, ele é aquele que nos afasta inicialmente da condenação do pecado pela salvação, pela nova natureza e pela filiação. Nós podemos então nos afastar do poder do pecado e na glorificação, na vinda de Jesus, na última trombeta, ele nos afastará da presença do pecado. Ele é aquele que nos tira da condenação, que está nos tirando do poder e para sempre nos tirará da presença do pecado. Amém?
E para finalizar, Colossenses 2:6 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Quando recebemos Jesus, nós somos feitos ali na mesma hora, filhos de Deus. Mas nós entendemos que não é um evento e nós não paramos por aí. É como se realmente nascêssemos de novo. E a partir dali somos desenvolvidos, crescemos, então andamos nele. Como recebemos, nos tornando filhos, assim andai. Continuamos sendo filhos de Deus. Amém? Com o aperfeiçoamento da nova natureza e a partir da esperança da vinda de Jesus. Amém? Essa é a nossa trajetória aqui. Nós somos feitos filhos, nós continuamos sendo filhos e nós para sempre viveremos com o Pai. Essa é a nossa esperança. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu falei que passa rápido. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero declarar sobre a sua vida realmente de que há aceitação de Deus sobre você, de que Ele não te rejeitou, sabe? De que Ele não te deixou de lado, te deixou no chão, mas Ele pegou você no colo e para sempre Ele está fazendo isso. Sabe, quando nós entendemos que somos filhos de Deus, cara, tudo muda. A nossa identidade muda. A nossa preocupação, sabe, agora já não está em agradar os outros, em sermos aceitos pelos outros, porque nós entendemos que já fomos aceitos por Deus. Amém? E fecha teus olhos, coloca a tua mão no coração, assim, se você puder, e fala comigo: Pai, eu aceito você como meu Pai neste momento. Obrigado porque o Senhor me aceitou primeiramente. Obrigado porque o Senhor me amou primeiramente. Senhor, sem Ti eu não sou nada, mas contigo eu não sou rejeitado. Contigo eu estou contigo no seu colo para sempre. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque o Senhor não nos rejeitou. Obrigado, Pai, porque o Senhor não é aquele que só nos segura pela mão, mas verdadeiramente nos agarra em teu colo. Pai, que nós venhamos a ser dependentes de Ti todos os dias, crescendo, Pai, e aperfeiçoando, Senhor, no amor, na verdade, naquilo que nos faz sermos filhos de Deus. Senhor, herdeiros contigo. Pai, eu oro, Pai, para que a esperança da vida eterna seja aquela que nos mova. Senhor, que não seja uma canção, Pai, não é uma canção de escape, Pai, de escapismo. Não, mas é realmente algo que queima em nosso coração. É um desejo ardente de estarmos contigo, Pai. Senhor, cumpra esse desejo na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome de Jesus. Senhor, que todo espírito de rejeição seja cancelado agora em nome de Jesus. Pai, que tudo, talvez pensamentos antigos, experiências, Pai, que talvez tornaram hoje mágoas, porque talvez não foram aceitas pessoas, talvez tiveram experiências ruins até mesmo de paternidade ou de familiar. Senhor, mas Tu és aquele que não simplesmente nos salva, mas nos aceita como filhos e nos coloca na Tua família. Nos faz entrar, Pai, no Teu reino, no novo ambiente, em novidade de vida. Em nome de Jesus, através da Tua palavra, através da intimidade contigo. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que verdadeiramente nós venhamos a ter a identidade correta de que somos filhos adotivos Teus, de que o Senhor nos adotou para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado com você como Ele falou comigo.
e entendermos que somos filhos dele é incrível, porque nos faz irmos para um novo patamar, sabe, de presença. E nós temos a disponibilidade da presença de Deus. Amém? Disponibilidade das heranças dele, das bênçãos dele para nossa vida. Não só aqui na terra, mas principalmente para sempre. Estarmos com ele. Amém? Amém. Que bom ter você por aqui. Marilene, Célia, Pastor Joélio, Lourdes, Angélica, Débora. Todos vocês estão aqui. Eu não consigo ver todos, mas que bom que você está aqui conosco. E espero que essa palavra tenha te abençoado. Amém? Como me abençoou. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Somos herdeiros do Pai. Glória a Deus. Que vocês tenham um resto de noite incrível. Um bom fim de semana, né? Amanhã é domingo. Domingo estamos na igreja, 17 horas. Então, espero que vocês tenham um bom domingo, feriado também. Enfim, que Deus abençoe vocês, tá bom? Que a paz, que excede todo entendimento, venha guardar o coração de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Lembrando que nós temos as lives toda semana, tá bom? Com esse propósito, unidos aí em Jesus e com todo mundo. Amém? Tchau, tchau. Boa noite.